Oi, gente, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu estou hoje entrevistando o Ricardo Suto, da Suto Serigrafia, para a gente tirar algumas dúvidas a respeito da impressão serigráfica. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Cláudia? Tudo bom. Acho que a primeira grande dúvida é que muita gente desconhece que existe a impressão gráfica em papéis serigráfica, porque muitas vezes o pessoal pensa em silk ou serigrafia para tecido, aquela impressão nas canetas, sacolas, e desconhece que se fazem muitos trabalhos, inclusive trabalhos muito sofisticados, como convites de casamento, cartões de visita, impressos em serigrafia. E a gente está falando em um dos mestres desse trabalho. Quanto tempo faz, Ricardo, que você trabalha com serigrafia? Com serigrafia desde 93. E 90% do nosso trabalho é feito em papel. Então é alguém que eu vim entrevistar porque eu sei que é fera no trabalho e trabalha realmente com esse foco. Uma das dificuldades que a gente fala quando as pessoas pensam que é legal a gente ver um pouquinho as diferenças para saber quando eleger a serigrafia, quando eleger o offset, quando eleger o digital, e a gente vem falando muito nessas tecnologias. Quando a gente fala em serigrafia, eu sei que uma das coisas que é menos, ou muito pouco, na verdade, recomendada, é a impressão de imagens, de fotos. Por que isso, Ricardo? Comparando com a impressão em offset, os pontos, para fazer a reprodução em serigrafia, os pontos têm que ser maiores, e aí se você perde definição. Olhando de perto, não fica muito boa a qualidade. E isso, acho que até a própria questão do registro da cor fica complicado de fazer. Então é mais usado para cores sólidas, para textos, para grafismos sólidos, né? É quando a serigrafia tem uma aplicação mais frequente. E, Ricardo, conta pra gente também um pouco a diferença que é uma das vantagens aí da serigrafia, que a serigrafia consegue cobrir, né? A superfície, a cor escura, por exemplo. Sim, as cores da serigrafia são opacas, né? Até existe a tinta transparente, mas a gente trabalha com tinta fosca ou tinta epóxi, com ótima cobertura e opacidade. Então, a tinta branca, vermelho, amarelo cobrem papéis escuros preto e azul, sem ter interferência do fundo na cor que você precisa aplicar. A gente tem alguns exemplos muito legais aqui. Vamos mostrar o da folha, Ricardo? Esse é uma peça premiada. Que prêmio que ela recebeu, Ricardo, esse trabalho? Esse foi premiado no Prêmio Latino-Americano de Artes Gráficas, denominado Teobaldo de Nigris. Nós ganhamos esse prêmio em 2015. E é legal esse trabalho, a gente vê que essas folhas elas se destacam, então é uma peça lúdica, é um trabalho super bonito. E também feito no papel preto, colorido na massa, para dar um acabamento melhor, de não ter o vinco branco o miolo branco aparecendo no papel. E a gente vê que ela tem uma cobertura perfeita sobre o fundo preto, né? Exato. E nesse caso é tinta com relevo, tá? Mas mesmo a tinta fosca também dá uma ótima cobertura. A diferença, fala pra gente um pouco a diferença sobre tinta com relevo e tinta fosca. A tinta de relevo, ela traz uma sofisticação, principalmente para convites, pastas, envelopes, né? E é uma tinta bicomponente, que é a tinta com catalisador, o que endurece ela e o papel não absorve, não chupa a tinta. Aí para você conseguir isso vai desde a tela, uma tela especial para isso, e a tinta também especial. E um dos problemas é que o tempo de cura da tinta é demorado, 24 horas para secar. Mas é um efeito super legal porque você tem a questão do tato também, né? Sim, sim. Que além de ter o efeito visual do brilho em cima do fosco, tem o tato. Tem um exemplo muito interessante também que já é o contrário, né? É uma peça que mostra a tinta fosca em cima do papel com brilho. Isso, dá um contraste. É um outro efeito. Então esse jogo de contraste entre o brilho e o fosco tem um resultado muito interessante nas peças, né? Esse aqui também é outro, onde está impressa tinta fosca sobre um papel com brilho. E aí a gente não tem o relevo, mas uma cobertura perfeita, a gente está vendo uma cor escura totalmente coberta pela tinta. Ricardo, tem alguma limitação em termos, por exemplo, de gramatura dos papéis? Não, com relação à gramatura dos papéis, não. Posso trabalhar com 400 gramas, posso trabalhar com papelão Paraná, que vai até 2,2 milímetros. Você faz um calço na máquina, acerta a altura da tela e pode imprimir perfeitamente. Essa é uma outra vantagem da serigrafia, porque tem hoje em dia muito em voga os convites, por exemplo, empastados. Exatamente. Com umas perfis. E a serigrafia já consegue imprimir em materiais bastante espessos, né? Sim, sim, dá para imprimir sim.
Um outro aspecto para a gente pensar na serigrafia, textura dos papéis. Eu sei que se a textura é muito marcada, tem pontos muito profundos, isso pode dificultar principalmente para quem não é bom como o Ricardo essa impressão, né? Quanto mais textura tiver no papel, você pode ter algumas falhas, porque você depende de uma planeidade do papel com relação à tela. Então, alguns papéis realmente ficam difíceis de trabalhar. Aí a gente, com o costume que tem, consegue ter uma melhora, mas ainda assim tem alguns papéis que têm uma dificuldade um pouco maior. E conta pra gente também que tipo de material... Bom, uma coisa que eu queria falar sobre papéis, ainda que eu estava esquecendo. A questão da rusticidade. Papéis como, por exemplo, papel artesanal, craft, justamente por não ter a questão do arrancamento, como tem na offset, de ser uma transferência direta de tinta, você consegue trabalhar também com materiais mais rústicos, né? Sim, trabalhamos. Sim. Tem um exemplo aqui, papel artesanal bastante rústico de superfície, e a serigrafia deu um resultado super bonito, cobre muito bem e você não tem problema para imprimir, né? Esse papel, na verdade, ele tem alguns problemas sim, mas o cliente ciente disso e do que ele queria, foi aceito, foi adaptado uma quantidade para imprimir. Porque como ele tem algumas texturas, é um papel artesanal e tem uns caroços no meio, então ele cria algumas falhas, algumas borradas, mas era o que o cliente queria, parte então deu da para proposta, fazer sim. Né? E que tipo de material normalmente que você faz? A gente falou de convite de casamento, cartão de visita... pastas, envelopes, cartazes, peças das mais variadas possíveis. Ricardo produz muito bem caixas também, né? Também, caixas artesanais. Isso é muito legal. E uma outra capacitação que você tem que eu acho interessante, que impacta na questão da textura, é a linha muito fininha, fonte fininha. Tem muita gente que fala, serigrafia não dá para fazer fonte delicada. Dá, só que você tem que saber imprimir muito bem. Exatamente, fazendo que se aprende. Então, desde 93 a gente vem melhorando a cada dia. Um diferencial também é material de qualidade, tanto da própria emulsão para gravatela, como as tintas, né? E o constante aperfeiçoamento diário, que cada dia é um papel novo, uma textura nova, um traço fininho. Com tudo isso a gente consegue fazer uns traços finos que de repente há 6, 7 anos atrás a gente não conseguia tanto. Tem muito lançamento de papel, ele vai ter mais coisas para experimentar. E eu queria mostrar um case gráfico muito legal, que é a outra versatilidade da serigrafia, onde o Ricardo imprimiu um cartaz com uma tinta, entre aspas, bastante inusitada. Conta pra gente daquele caso do óleo. Bom, na serigrafia você pode, na verdade, imprimir com qualquer matéria fluida. Pode ser tinta, pode ser alguma pasta de alguma coisa, pode ser, sei lá, óleo. Nós já fizemos uma brincadeira com alunos que a gente usou mingau de maisena com coloral, tá? E o trabalho que a Cláudia está falando foi, ao invés da tinta, nós usamos óleo lubrificante automotivo usado. E deu um resultado super bom. Vamos mostrar essa peça. Olha que legal, foi feito num papel especial amarelo, que dá pra ver o cartaz. Muito legal o trabalho. Bom, gente, isso é um pouquinho do que a serigrafia apresenta. Qualquer dúvida técnica, manda para o Portal do Papel. A gente tem aqui como consultar o Ricardo para ajudar na resposta. Segue a gente no Instagram, no Face. Assiste o próximo vídeo e muito obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês pela oportunidade de ajudar e para os ouvintes todos aí. Vamos aproveitar e assistir um pouquinho do processo agora. Obrigada.